Olá pessoal, como vocês estão? Professor José Eduardo Fernandes aqui com vocês para tratar de um assunto fundamental, principalmente para você que vai prestar o concurso da Polícia Federal. Nós vamos tratar nesse vídeo aqui sobre o perfil da banca Sebrasp. Vocês temem a banca Sebrasp com alguma razão, porque ela tem critérios de correção diferenciados, ela possui um perfil distinto se comparado com outras bancas organizadoras, mas vocês não precisam se preocupar, porque a gente traçou um perfil e a estratégia correta para vocês fazerem uma prova espetacular na Polícia Federal e também em outros concursos que são organizados pela Sebrasp. Antes de mais nada, curtam aqui esse vídeo, compartilhem, assinem este canal para que a gente possa continuar tratando com vocês de assuntos relevantes para a sua aprovação no concurso público. E a primeira grande característica da Sebrasp que eu quero tratar com vocês diz respeito à prova objetiva. Normalmente, as bancas examinadoras, padrão, VUNESP, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, elas trabalham com 100 questões objetivas, às vezes 80, mas a Sebrasp ela já é diferentona no começo. Ela vai trabalhar ali com 120 questões, por exemplo, para a prova da Polícia Federal. E a própria elaboração dessas questões passa a ser diferente. Ao contrário de outras bancas que exigem um conhecimento direto, é algo mais literal nas questões, a Sebrasp exige do candidato principalmente interpretação lógica. O candidato não basta ter o conhecimento, ele vai ter que aplicar na prática este conhecimento interpretando a questão. Normalmente enunciados um pouco maiores que exigem essa interpretação lógica para que o candidato aplique na prática o seu conhecimento. Agora presta atenção, é o método de correção da Sebrasp que vai determinar a forma como você vai fazer a prova da Sebrasp. Isso porque uma questão errada anula uma questão certa. Então, se você está falando ali de uma prova de 120 questões, em que você acertou 80 questões, porém errou 40, a sua nota líquida será de 40. Por isso que o chute na Sebrasp, nas provas Sebrasp, deve ser muito bem avaliado. A melhor estratégia de prova para vocês fazerem dentro de um contexto de uma prova Sebrasp é dividir a prova em 3 grupos. Vocês vão dividir, fazer uma leitura inicial de toda a prova e separar ali, no primeiro grupo, as questões que vocês têm certeza. E essas, com certeza, vocês vão responder. Agora, no segundo grupo, vocês vão colocar as questões que vocês não têm certeza, mas que vocês têm alta probabilidade de acertar. E no terceiro grupo, vocês vão colocar as questões objetivas que vocês não sabem e que normalmente vocês chutariam em uma prova normal, em que uma questão errada não anula uma questão certa. Perfeito? Feito isso, vocês vão deixar em branco as questões do terceiro grupo, as questões que vocês não sabem. Chutar na prova Sebrasp questões que vocês não têm a menor ideia é uma estratégia falha, porque, como eu disse para vocês no começo aqui, a cada questão errada, vocês vão tirar uma questão certa. Isso é estratégia de prova. Não adianta vocês pensarem, puxa vida, eu vou deixar muitas questões aqui em branco, isso não é uma melhor estratégia. Então qual que é a melhor estratégia? Vocês errarem muitas questões e perderem os pontos das questões que vocês acertaram? Então a correta estratégia dentro de uma prova em que uma questão errada anula uma questão certa é você dividir essa prova em grupos, responder friamente as questões que você tem certeza e as questões que você não sabe absolutamente nada, vocês vão deixar em branco, tá? Aí as questões que eu tenho alguma chance, algum conhecimento que dá para arriscar, são essas questões que você vai ponderar e aí sim você vai utilizar o chute de maneira estratégica. Perfeito? Percebam que na Sebrasp o chute nem sempre é a melhor opção, ou melhor, quase nunca é a melhor opção. Outra característica marcante da banca Sebrasp. A banca Sebrasp ela costuma colocar nos enunciados detalhes que mudam completamente o sentido das palavras, ou melhor, das alternativas, da interpretação que vocês devem ter do enunciado dessas questões. Palavras como sempre, nunca, exceto, mudam por completo
o sentido daquilo que está sendo perguntado e, por consequência, determinam o gabarito. Então, cuidado, principalmente numa prova longa. A gente está falando aqui da prova da Polícia Federal, de uma prova objetiva com 120 questões. É uma prova cansativa, mas vocês têm que ter o cuidado de ler e reler o enunciado por mais de uma vez, para fugir dessas pegadinhas, que é uma outra característica marcante da banca Sebrasp. A estratégia é essa, fazer a leitura mais de uma vez para não cair nas pegadinhas do seu examinador. Agora vamos tratar das principais disciplinas e como a Sebrasp costuma cobrá-las nas suas provas. Falando de português, língua portuguesa, a Sebrasp ela vai muito além da cobrança da gramática nas suas provas. Ela exige, principalmente, análise morfossintática, acentuação gráfica, aí sim, estrutura gramatical e agora o ponto principal, interpretação de textos com alto nível de exigência para interpretação analítica. Esses são os principais pontos e principais assuntos que a Sebrasp costuma exigir nas suas provas. Em informática, são 5 os pontos que eu destaco aqui para vocês em relação aos temas que são mais exigidos pela Sebrasp. Começando com pacote Office, passando para sistemas operacionais, redes de computadores, além, obviamente, de segurança da informação e navegadores de internet. Esses são os principais pontos normalmente cobrados pela Sebrasp e anote aí porque vai cair na sua prova da Polícia Federal. Nas disciplinas jurídicas, a Sebrasp costuma cobrar principalmente em relação a direito constitucional e direito administrativo, jurisprudência. Cuidado com os entendimentos, os principais entendimentos dos tribunais superiores, além de uma doutrina mais aprofundada. Cuidado, porque esses conhecimentos normalmente são aplicados mesmo nas matérias jurídicas em casos práticos expostos nos enunciados pela banca organizadora. E falando agora um pouco da prova discursiva, que tem um peso altíssimo para todos os cargos da Polícia Federal. Acima de tudo, vocês têm que dominar a estrutura argumentativa para conseguir uma boa nota. Na sua prova discursiva, você deve ser claro, objetivo e saber exatamente falar na sua prova aquilo que a banca quer ouvir de vocês. Em se tratando de um concurso ali para o cargo de agente e de escrivão da Polícia Federal, vocês vão se deparar com uma prova discursiva em que vocês vão ter que elaborar uma redação. E essa redação vai ter que ser estruturada com as técnicas corretas. Tem introdução, desenvolvimento, conclusão e, acima de tudo, domínio da estrutura argumentativa. Quando a gente está falando da prova para o cargo de delegado da Polícia Federal, vocês vão ter que também elaborar 3 questões ali discursivas, além de elaborar uma peça prática profissional. Acima de tudo, com a técnica correta. E aqui no Pique a Prova, claro, a gente oferece treinamentos específicos de uma preparação voltada para a prova discursiva, para que vocês tenham um rendimento adequado e possam se destacar nessa fase tão importante dentro desse concurso público. E aqui vai um resumo estratégico para vocês fazerem uma prova incrível na Polícia Federal. Cuidado com os chutes, é o principal ponto aqui a ser tratado. Lembrem-se que uma questão errada anula uma questão certa. Então ponderem isso no momento em que vocês forem chutar determinada questão na prova. Cuidado também com a interpretação dos enunciados para vocês fugirem das pegadinhas que normalmente o seu examinador coloca ali no meio das questões. Foquem nos pontos principais, nos assuntos que normalmente são exigidos pela banca Sebrasp. E se lembrem, acima de tudo, que além da prova objetiva, que possui 120 questões, vocês terão que fazer principalmente uma prova discursiva. Então, o treinamento para a prova discursiva é essencial. Então, cuidado com a sua interpretação, com a sua estruturação lógica da sua redação, no caso do concurso para agente ou escrivão de polícia, a estruturação adequada e a argumentação correta na peça prática policial para o cargo da Polícia Federal. Esses pontos são fundamentais para vocês fazerem uma boa prova da Sebrasp, da Polícia Federal.
E se você precisa de um direcionamento para esse concurso da Polícia Federal, o Disparo Certeiro do Pique à Prova foi pensado para você. O link do nosso curso está aqui na descrição desse vídeo. Curso completamente voltado para o concurso da PF, com ênfase nas questões e nos temas que são exigidos pela banca Sebrasp. Perceba, você não vai estudar todo o edital, até porque não há tempo para isso. Nós fizemos um plano estratégico para você estudar conosco somente os temas que vão cair na sua prova. Não é sorte, é estudo e direcionamento correto para a sua prova. Nos procurem também pelas redes sociais, pique_aprova, e contem conosco para a sua aprovação no concurso da Polícia Federal de 2025. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a sua cerimônia de posse, porque estaremos juntos ali para tirar aquela foto com o seu distintivo no peito. Forte abraço.